Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, um excelente início de semana para todos nós. É com muito bom coração que estamos aqui, iniciando juntos mais uma semana de reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. Que hoje o nosso dia e a nossa semana também possam ser construídos na serenidade de Jesus. Que a cada dia dessa nova semana nós possamos ter muito aprendizado, esclarecimento, perseverança, que possamos vencer as nossas dificuldades e também nos reerguer, ter muita força para nos reerguer após alguns tropeços que nós damos, porque Deus está sempre conosco, nos auxiliando a levantar, nos auxiliando a continuar a nossa jornada com muita fé. Então jamais nos esqueçamos disso. Deus está sempre conosco. E meus irmãos, hoje nós iremos refletir a passagem que se encontra lá no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 28. Hoje nós iremos refletir o item 74 deste capítulo. Meus irmãos, hoje nós gostaríamos de convidar a todos para que possamos iniciar a nossa semana nos rememorando de uma palavra de esperança muito importante para o nosso coração, nos rememorando que Deus, Ele sempre escuta a súplica de todos os seus filhos arrependidos. Deus, Ele jamais repele a súplica, o pedido de consolo, o pedido de esperança de um filho que se abriu para o arrependimento. Deus ouve a todos. Ouve aos teus filhos arrependidos, ouve aos teus filhos que já estão caminhando ali no caminho certo. Deus jamais repele o pedido de ajuda de um filho teu. E essa palavra de esperança, meus irmãos, ela fica muito clara para nós, sobretudo na história, na parábola do filho pródigo que Jesus compartilha conosco. Jesus, em certo dia, em meio à multidão, irá contar para nós esta parábola do filho pródigo, que, em suma, é uma história que nos conta sobre um pai que possuía dois filhos de coração muito diferente. Um filho pensava de uma forma, o outro filho pensava de outra. Certo dia da vida, um dos filhos, o mais novo, pede ao pai parte da herança e parte para terras distantes, gastando tudo o que tinha em pecados e perdições. Ou seja, o filho recebe a herança do pai, parte para bem longe da família, e ali ele vai se deleitar com aquela herança nos prazeres mais baixos, vivendo cada dia sem pensar na colheita do amanhã. Quando a sua herança acaba, o filho mais novo se vê sem nada e ele começa a passar graves necessidades, vivendo até mesmo como um mendigo. Meus irmãos, o desespero desse filho era tão grande, mas tão grande com as necessidades que ele estava passando, que ele decide voltar para casa. A dor na alma foi tão grande, mas tão grande, que o arrependimento chegou e ele retorna para casa, muito arrependido. E o que acontece? O pai, ao ver o filho retornando, abre os braços para ele e o acolhe, manda-lhe festejar com um grande banquete a volta do filho pródigo, a volta do filho arrependido, a volta daquele filho que foi para longe, semeou muita discórdia, semeou muitas atitudes no caminho do mal, se arrependeu e retornou. E o pai não repele, o pai não xinga, o pai não chama a atenção naquele momento, dissertando ali na consciência do filho todos os erros que ele cometeu. Não,
o pai simplesmente abre os braços e acolhe o filho pródigo e retorna para casa. Olha só, meus irmãos, esta história, ela é nitidamente para nós um exemplo que Jesus dá de como Deus ouve a todos. Como Deus ouve a todos aqueles corações verdadeiramente arrependidos. Arrependidos dos erros já cometidos, das falhas, dos caminhos já tomados. Deus ouve e abraça e conduz a todos esses corações. Vejamos, meus irmãos, que Deus, ele tem muita paciência para com seus filhos. Deus não fica cobrando a gente para cada atitude que a gente tem. Deus não fica examinando a cada segundo do nosso dia as escolhas que estamos fazendo. Não, o nosso Pai é um Pai muito misericordioso e muito paciente, muito sereno. Sabedoria e justiça suprema. Deus aguarda pacientemente o momento do despertar para o caminho do bem de cada filho. E esse momento do despertar para o caminho do bem, ele se inicia com o arrependimento no coração. Tal como o filho pródigo, que a partir do momento que o arrependimento chega na alma, ele busca o Pai, ele retorna para casa, decide mudar a tua vida e as condutas que ele tinha. Digamos que o arrependimento, meus irmãos, ele é uma nova estrada para a gente seguir. O arrependimento, ele é uma nova rota com novas oportunidades, com novos aprendizados, uma rota no caminho do bem. A gente, por tanto tempo, seguiu apenas em uma via, semeando em muitos erros, cometendo muitas falhas, muitos equívocos, com o pensamento ainda muito endurecido, com o coração ainda enrijecido. Seguimos por muito tempo nessa estrada. Mas uma hora a dor chega. Uma hora a exaustão chega na nossa alma, de tantas atitudes equivocadas que tomamos. Uma hora o nosso espírito cansa de ficar nessa insistência no caminho errado, no caminho puramente material, no caminho das falhas, no caminho que nos distancia de Deus. Uma hora o vazio chega no coração. Uma hora a gente se vê com uma dúvida do que fazer na vida, que propósito tomar. Chega um dia, a gente olha para dentro da gente e vê um vazio tão grande, mas tão grande, e não entende por quê. É nítido que o porquê é que estávamos na estrada tão distante de Deus. E esse vazio ele foi só aumentando em nosso coração. Estávamos tentando nutrir o espaço que é da vida espiritual, o espaço que é da vida com Deus, com coisas materiais. E isso não funciona. Então o vazio foi só aumentando no coração. E aí nos vemos desesperados, nos vemos com dor. E se nós não mudamos por boa vontade em querer mudar, a vida ainda nos dá o aguilhão da dor para ir mudarmos. Se não mudamos por boa vontade, nossa alma muda, ainda pelo aguilhão da dor. Então, meus irmãos, o arrependimento, ele é essa nova estrada, essa estrada de mudança, saindo dessa estrada de distanciamento de Deus, essa estrada de distanciamento do caminho do bem, e vamos para uma rota nova. O arrependimento é essa nova rota, novas chances, novas oportunidades, uma nova forma de interpretar e ver a vida. Aí o nosso espírito começa a despertar para o caminho do bem. E vejamos, meus irmãos, que nesse momento a gente pode até se perguntar, mas se nós já sabemos que essa rota do arrepender-se e mudar de atitudes, seguir no caminho do bem, é a rota que vai nos conduzir à felicidade eterna, por que estamos então nessa estrada que a gente continua insistindo em falhas, em equívocos? Por que a gente continua insistindo nessa estrada que só traz dores para nossa alma,
nessa estrada que não é boa pra gente? Por que a gente então não muda a rota? E a resposta, meus irmãos, ela pode parecer até breve e simples, mas é uma resposta muito complexa para a gente refletir. Nós insistimos tanto ainda nessa estrada que causa tanta dor na nossa alma, insistimos ainda em tantos comportamentos, mesmo sabendo que não são comportamentos bons. Insistimos ainda em decisões que sabemos que não são decisões boas para a nossa vida, porque estamos conformados e confortáveis com a situação que conhecemos. Ou seja, inconscientemente podemos pensar: essa estrada está causando dor na alma, mas é a estrada que eu conheço. Aqui eu sei as dores que eu vou ter, os equívocos. Aqui é um ambiente que eu conheço. E se eu mudar? Será que eu vou afastar meus amigos? Será que eu vou afastar aquelas pessoas que antes caminhavam comigo? Mas e se eu mudar? Como que vai ser essa escolha nova? Eu vou estar muito vulnerável. Muitas vezes por medo, por receio do novo e do mudar, permanecemos naquelas escolhas que não são boas. Muitas vezes por medo de não ter o controle da situação e ir por uma rota nova, tentar algo diferente, permanecemos naquelas situações que não são boas, naqueles ambientes, naquelas companhias que não são proveitosas. Continuamos cultivando dor em nossa alma, ao invés de seguir para outra estrada, que é uma estrada que a gente precisa se abrir ao arrependimento. Ou seja, seja por comodismo, seja por medo, seja por receio, permanecemos na mesma estrada da dor por reencarnações e reencarnações, cultivando o mal, deixando de fazer o bem. Continuamos ali cultivando vícios, desejos perniciosos, comportamentos que não são bons e continuamos fazendo os mesmos erros de vidas anteriores. Continuamos tomando decisões equivocadas, as mesmas de existências passadas, por medo de mudar a rota, por medo de seguir um caminho novo, de tentar algo diferente. Vejamos, meus irmãos, que tem uma história muito simples que eu ouvi, já tem muito tempo isso, uma história bem simplesinha, que pode ilustrar muito bem isso aqui para nós que estamos trazendo hoje de reflexão. Certo dia, um homem, ele foi buscar um mecânico. E quando ele chegou na oficina, ele estava ouvindo que ali na oficina tinha um cachorro que não parava de chorar. O cachorro ficava uivando, chorando, e aquilo começou a chamar a atenção do homem. Ora, por que esse cachorro não para de chorar? Está acontecendo alguma coisa. Então esse homem chegou para o mecânico, o dono da oficina, e perguntou para ele: olha, o teu cachorro, ele não para de chorar. Está acontecendo alguma coisa com ele? E o mecânico diz: ah, não é nada não. É que ele deitou em um prego e está lá deitado. E o homem diz: mas se ele está deitado no prego, está doendo, por que ele não se levanta? E o mecânico vai responder: é porque ainda não doeu bastante para ele se levantar e mudar de lugar. Porque ainda não doeu bastante para ele se levantar e mudar de lugar. Meus irmãos, uma história tão simples, mas que ilustra perfeitamente isso para nós. Estamos na estrada fazendo os mesmos erros, os mesmos tropeços que nos causam tanta dor na alma, escolhas que sabemos que não são boas para a nossa eternidade do espírito. Sabemos que isso vai causar dor, está causando dor, conturbação na nossa vida. Mas a gente continua nessa estrada. Sabe por quê? Como o mecânico diz para o homem: ainda não doeu o suficiente para a gente acordar e mudar. Ainda não doeu o suficiente na alma para a gente mudar. E para a rota do arrependimento, da mudança, do aproximar-se para Deus. E para a rota, como o filho pródigo, depois da dor tão profunda, muda a rota e retorna. Meus irmãos, a questão que fica é: dores na alma todos nós temos. Mas nos perguntemos:
Vamos esperar para mudar quando essa dor chegar num ápice? Quando essa dor se transformar em uma tragédia? Quando essa dor se tornar insuportável em nossa vida? Ou vamos escolher mudar porque sabemos que é o melhor caminho, é o que Deus aguarda de nós? Essa questão somente cada um de nós pode responder. Continuaremos insistindo no erro? Continuaremos insistindo nas falhas, nos equívocos, nas escolhas que não são boas para o nosso espírito, sabendo que isso causa dor na nossa alma? Vamos continuar insistindo nisso até o ponto de chegar no ápice da dor? E aí a gente escolhe mudar, tal como o filho pródigo, espera chegar no ápice ali do sofrimento para despertar para a mudança? Ou será que podemos todos nós escolher hoje dar um passo para a mudança? Escolher hoje abrir o nosso coração para o arrependimento verdadeiro e ter disposição para fazer diferente amanhã aquilo que não foi proveitoso hoje. Escolher hoje seguir no caminho mais perto de Deus. E lembremos, meus irmãos, por mais que a gente já tenha seguido nessa estrada da dor por muito e muito tempo, quando a gente escolhe mudar, Deus está de braços abertos, nos esperando, feliz pelo nosso despertar, nos esperando com novas oportunidades, com uma estrada cheia de luz para todos nós, porque é um novo caminho. Assim como o pai do filho pródigo, quando ele decide mudar, ele encontra o pai sorridente, com os braços abertos, depois de muita paciência, só esperando o filho na decisão de mudar. Essa escolha é nossa, meus irmãos, e que possamos fazer a escolha da mudança no bem, da estrada no bem, diariamente. Bom, meus irmãos, hoje eu convido a todos para a gente encerrar o nosso evangelho com essa reflexão, encerrar com essa mensagem em nosso coração, que a gente possa refletir isso ao longo da nossa semana, a cada dia de nossa vida. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, que Jesus abençoe o nosso lar, Jesus abençoe a nossa família e que Jesus nos dê força, meus irmãos, para sair dessa estrada de tantos equívocos e escolhas ruins que fizemos, para partirmos para a estrada do arrependimento e da renovação da nossa alma em Jesus. E que assim seja.